Olá, seja bem-vindo. Nós somos a Shalom Canaã, uma igreja que sonha em transformar a cidade com a missão de levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus de maneira simples, bíblica e acolhedora. Nós esperamos que essa mensagem chegue e seja edificante em sua vida. Nós estamos com um tema mensal que se chama Famílias Disfuncionais. Esse tema, durante todo esse mês, nós estamos tratando sobre esse assunto, famílias disfuncionais. E está sendo muito legal a experiência, porque dessa vez nós linkamos a lição das células com essa série de mensagens. Então você que nunca participou de uma célula na nossa igreja, aqui você está pegando só a pontinha do iceberg. Quando você for participar da célula, você vai dar uma aprofundada nesse tema, que está sendo muito legal. O tema família, ele poderia ser talvez um dos temas mais importantes que uma igreja poderia pregar. Porque família, gente, é uma potência mundial. Quando nós vemos uma família transformada, a gente percebe que ela gera transformação. Deus, ele criou duas grandes potências mundiais. Quais são elas? Família e igreja. E quando essas duas se unem, quando essas duas se unem, gera transformação. Uma igreja sem famílias transformadas, com famílias disfuncionais, é uma igreja fraca. Uma igreja sem famílias realmente transformadas, não gera transformação. Da mesma forma, famílias sem igreja, também não consegue gerar transformação. Então, se nós queremos transformar a nossa cidade, se nós temos essa visão de conquistar Ipatinga para Jesus, nós precisamos sim falar sobre família. Então, durante essa temática, eu queria que você ouvisse de coração aberto, porque eu tenho certeza que Deus tem algo para nós hoje, amém? Amém, gente? Então tá bom. E hoje, eu vou estar falando sobre quando a ferida se torna muro. Quando eu estava refletindo sobre esse tema, eu estava lembrando da minha experiência pessoal, falando sobre família. Quando eu me converti, mais ou menos 1 mês e meio, aconteceu a separação dentro da minha casa. E eu fiquei muito conturbado por causa dessa minha conversão, porque eu imaginei que quando eu realmente firmasse um compromisso com Deus, as coisas iam ficar maravilhosas. Mas esse evangelho, ele é bem barato e mentiroso, porque, na verdade, parece que as coisas pesam ainda mais quando a gente se converte a Jesus. Mas eu posso dizer hoje que, passando por tudo que eu passei em relação à separação, em relação à dor na minha família, se não fosse Jesus, eu não estaria aqui hoje. Porque Jesus é quem nos dá força para passar por todas as dificuldades. E eu estava refletindo sobre essa temática e eu estava me lembrando do que aconteceu lá em casa. Eu tinha acabado de me converter e os meus pais se separaram. Eu achei que ia ser só mais uma discussão, só mais uma situação ali que ia se resolver. Mas um certo dia, quando eu cheguei em casa, estava um clima terrível e meu pai me contou o que tinha acontecido. A partir daí, gente, eu comecei a enfrentar solidão, muita tristeza, muita dificuldade. Eu não queria sair de casa. E, passando o tempo, eu percebi que tinha algo no meu coração que se chamava rancor, mágoa, culpa. Eu sentia muitas vezes eu sentia culpa da separação dos meus pais. E isso foi uma grande dificuldade que eu enfrentei. E, com o passar do tempo, Deus foi me encaminhando até a direção desse muro. E qual muro é esse? É o muro do perdão. Porque quando a gente entende o evangelho, que Jesus nos perdoou de verdade, que Jesus nos ama e que sem a gente merecer, Ele morreu na cruz por nós, a gente se depara com o muro do perdão. Como assim, Samuel, o muro do perdão? É quando você, mais ou menos, eu sou um cara muito distraído, já aconteceu isso comigo. Já andando na rua, distraído lá, às vezes vai olhar o celular, do nada dá de cara com uma pilastra, dá de cara com um poste. É como se fosse isso. Você está caminhando ali, distraído,
vendo que você está progredindo no seu caminho, comecei a superar, comecei a vencer essa fase, mas de uma vez eu bato de frente com um muro chamado perdão. E Deus, Ele deixa bem claro para nós que se nós não rompermos com esse muro, nós não vamos vencer, nós não vamos crescer com relacionamento com Ele. Então eu tive que tomar a decisão de perdoar. Perdoar os meus pais, perdoar a mim mesmo, para me poder superar. E sem o perdão, gente, é impossível nós aprofundarmos nosso relacionamento com Deus. E a gente percebe que a falta de perdão tem destruído muitas famílias. Talvez um dos maiores motivos de uma família disfuncional seja a falta de perdão. Nós vimos nas últimas semanas sobre o favoritismo, nós vimos sobre heranças tóxicas, que a gente carrega, às vezes manias, que a gente repara dos nossos pais e às vezes a gente acaba replicando aquilo. E hoje eu quero falar sobre o perdão. Eu fiz uma pesquisa e essa pesquisa estava mostrando, está um pouco difícil de ler, que a Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, em 2017, ele fez um estudo com mais de 1.000 adultos e mostrou que 60% das mágoas mais profundas relatadas pelas pessoas tinham origem em relacionamentos familiares. Olha para você ver, pais, irmãos, filhos ou cônjuges. Falta de perdão. 67% das mágoas profundas vinham de familiares. Ou seja, a maioria das dores que a gente enfrenta, Malu, tá travando. Eu vou passar pelo passador aqui, viu? Isso. As feridas mais marcantes, geralmente, vêm de quem deveria amar e proteger. E eu acho que é por isso que a dor na família, ela é mais pesada, ela é mais dolorosa. Porque talvez o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu irmão, seriam as pessoas que deveriam confiar em você, em que você confia, e talvez essas pessoas falharam com você. Então, as feridas mais fortes, elas vêm de pessoas que a gente confiava, de pessoas que deveriam nos proteger. Outra pesquisa que eu fiz, não está passando. Eita. Passou? Nosso Deus. Travou, gente. Pesquisa brasileira, Instituto Locomotivo, 2021, estudo sobre conflitos familiares no Brasil revelou que 54% dos brasileiros dizem ter um parente próximo com quem não falam mais por conta de mágoas antigas. Olha isso. 37% disseram que já se acostumaram a conviver com a distância e o ressentimento. Ou seja, essa pesquisa está mostrando para nós que grande parte das pessoas sofrem, mais da metade, sofrem mágoas profundas através de familiares. E 37% dessas pessoas, elas simplesmente ignoraram esse problema. Elas simplesmente deixaram de lado, não tratou. E eles convivem com essa mágoa. E aí, a gente percebe que as pessoas tendem a simplesmente ignorar certa situação, ao invés de lidar com ela. E a cura, ela não vem através da normalização, mas do tratamento direto com a ferida. Nós só vamos ser curados através do tratamento direto com a nossa ferida. Nós nunca vamos ser curados através de ignorar certa situação, de relevar. O pastor uma vez falou algo comigo que eu guardei e compartilho com outras pessoas, que o conflito, muitas vezes, ele é necessário. Às vezes, aquela famosa frase, é melhor ter paz do que razão, não funciona na nossa família. Porque você guarda aquilo, trazendo aquela teoria da paz, e fala o seguinte: não, eu não vou falar nada, porque eu prefiro ter paz. E aí, por conta de você não falar nada, fica aquela mágoa no seu coração, daí a pouco você guarda mais uma por conta da paz,
e quando você vai ver, por causa de uma besteirinha, você explodiu. Por que que isso acontece? Porque teve muitos problemas lá atrás que não foram resolvidos. Teve outra pesquisa, estudo da Mayo Clinic, em Estados Unidos. A falta do perdão está associada a aumento de ansiedade e depressão, aumento da pressão arterial e do risco cardíaco, dificuldade para dormir e isolamento emocional. Quando eu enfrentei a separação ali dos meus pais, que, gente, os filhos sofrem tanto quanto os pais nessa situação. Eu desenvolvi uma coisa, graças a Deus eu fui curado, mas eu dei um negócio que eu nunca imaginei que isso poderia acontecer, chamado gastrite nervosa. O que que é isso? Por conta de ansiedade, por conta de tristeza, vários movimentos emocionais, eu desenvolvi uma gastrite no meu estômago por causa de ansiedade, por causa de medo, por causa de solidão. Então, a falta de perdão, gente, a mágoa, isso afeta no seu corpo também. Não só na sua vida espiritual, que é o mais importante, mas ela vai afetar também no seu corpo. Talvez tem dores, tem sentimentos que você não sabe o motivo, você é saudável, você se alimenta muito bem, você pratica exercícios, mas existem coisas que não têm explicação. Talvez isso possa ser algo emocional, espiritual, que não está sendo tratado. Então, o perdão, gente, é muito importante a gente falar sobre isso. O rancor, ele é como um veneno que te mata por dentro. Essa frase é bem clichê, mas ela é verdade. É como se você tomasse um veneno e esperasse que aquela pessoa se sentisse mal com aquilo. Mas, na verdade, aquilo está te matando por dentro. Então, eu queria que nós voltássemos os nossos olhos para esse tema de perdão hoje. Lá em Gênesis, capítulo 45, nós temos o final de uma história muito legal. Talvez eu poderia dizer que é uma das histórias que eu mais gosto na Bíblia. Lá em Gênesis 45, versículo 1 ao 5, eu queria ler com vocês. Diz assim: Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: Saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer os seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda está vivo? E os seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: Agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. Em outras versões fala: foi para a salvação que o Senhor me enviou diante de vocês. José, para quem não conhece essa história, a gente vê lá em Gênesis 37, José, ele recebe ali uma túnica de seu pai. E a Bíblia deixa bem claro que José era o filho preferido de Jacó. E para quem veio na semana passada, foi pregado aqui sobre o favoritismo. Para quem foi na célula, nós falamos sobre isso também. E é engraçado que Jacó carregou essa herança tóxica do seu pai. E ele teve um filho favorito ali que demonstrava mais amor, mais cuidado, mais carinho. E José, ele tinha 11 irmãos. E quando Jacó entrega ali de presente para José uma túnica, que representava ali honra, representava glória, os irmãos de José despertaram a grande ira contra o seu irmão José. E aí, isso aqui que eu estou falando, gente, é Nova Samuel Almeida, tá? Se eu for ler tudo, vai ficar bagunçado. Então, eu só estou passando um resumo para vocês entenderem, é a minha versão da Bíblia, tá, gente?
E aí, mais para frente, a gente vê José recebendo um sonho de Deus. E esse sonho, primeiro ele tem um sonho em que ele vê vários feixes ali, e o feixe dele ficava acima dos outros. Depois a gente vê no outro sonho que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele, de José. E José compartilha esse sonho para sua família. E a primeira reação que a família deles tem é rejeição em cima desse sonho. E até o pai de José questiona ele, fala o seguinte: José, você está falando então que você vai reinar diante de nós e nós vamos nos ajoelhar diante de você? E isso alimentou ainda mais o ressentimento dos seus irmãos. Alimentou ainda mais o ódio, a ira, a inveja contra José. Lá na frente, eles estão diante de um deserto ali e eles planejam matar o seu próprio irmão. Vamos pegar essa túnica, vamos sujar ela de sangue, vamos falar para o nosso pai que ele está morto, que um animal matou ele. E aí a gente vê mais para frente que o irmão mais velho, chamado Rubem, ele diz o seguinte: não vamos matar ele não, vamos só jogar ele numa cisterna. Aí depois eles decidem vender o próprio irmão como escravo. Imagina, o seu próprio irmão te vender como escravo. Agora imagina, os seus 11 irmãos te vender como escravo. Nenhum te defendeu. Já parou para pensar que dor que José enfrentou? Mas Deus tinha dado um sonho para ele. E José tinha aquele sonho no coração dele. Daí a pouco, José é vendido como escravo, e um homem chamado Potifar compra ele, e ele começa a se destacar como escravo. A pessoa que é fiel, gente, ela destaca em qualquer lugar. E até como escravo, ele estava se destacando. E ele foi crescendo, ali no ambiente onde ele estava, e ele começou a se destacar, e Potifar pega ele e coloca ele como mordomo da sua casa. Ele era o cara que tinha contato direto com o seu próprio chefe. Ele era muito admirado pelo seu chefe. E a Bíblia diz que onde José estava, Deus abençoava. José era extremamente abençoado. E aí a gente começa a ver uma reconstrução da história, a gente pensa assim, não, Deus transformou, aquela famosa frase, Deus transformou um ponto em uma vírgula. Ele não morreu, agora ele está reconstruindo a vida dele, que maravilha. E levanta a abençoada da mulher de Potifar e fala o seguinte, ó, você vai deitar na cama comigo. E ele não aceita. Ele fala assim, não, eu não vou ser desleal ao meu Senhor. E a Bíblia diz que todos os dias a mulher de Potifar desejava José. A Bíblia diz que ele tinha uma boa aparência e ela desejava se deitar com ele, até que chegou um momento que ela não conseguiu se conter e tentou segurar José naquela cama. E ela queria ter relações sexuais com José. E José não aceitou e ela segura a roupa dele e ele se arranca daquela roupa, sai correndo e aquela mulher miserável pega a roupa dele e fala com todo mundo o seguinte, ó, ele tentou abusar de mim, deixou a roupa dele aqui e saiu correndo porque eu gritei. E agora José, que foi leal, que foi fiel em todos os momentos, ele é acusado de abuso sexual. E mais uma vez, a gente vê uma ferida sobre a vida de José. José é preso e dentro da prisão, ele foi um ótimo preso, porque ele era fiel. E ele foi um excelente preso ao ponto dele se destacar ali onde ele estava. E daí a pouco, duas pessoas ali começaram a ter sonhos, e José interpretou aqueles sonhos através de um discernimento de Deus. E a fama de José começa a se espalhar. E o governador do Egito, naquela época, começou a ter alguns sonhos esquisitos relacionados a vaca magra, vaca gorda, e ninguém conseguia entender aquilo. E ele chamou tudo quanto é tipo de feiticeiro naquela época para poder interpretar esse sonho. E ninguém conseguia interpretar. Até que um dia a fama de José chegou até esse governador. E José fala o seguinte, ó, esses dois sonhos que você teve, eles se complementam. Um está mostrando que durante 7 anos vão ter bonanças no Egito e na nossa região aqui. Mas depois desses 7 anos
vai vir 7 anos de pura escassez, de pura dificuldade. Então, o meu conselho para você, governador, é que você recolha todo tipo de mantimento possível. Porque quando vier esses outros 7 anos de fome, de dor, vocês vão ter o que comer. O governador ficou extremamente admirado com aquela situação. E José se torna governador do Egito. E agora, José está prestes a experimentar o sonho que Deus deu para ele lá atrás, há anos atrás. E, enfim, José governando, sendo fiel em todos os momentos, a gente chega no texto que a gente acabou de ler aqui, que é os irmãos de José se encontrando com o seu próprio irmão. Estava uma fome avassaladora, passou-se aqueles 7 anos de vacas gordas, entrou os 7 anos das vacas magras, e agora os irmãos de José chegam diante dele para pedir ele alimento. E é interessante, por isso que crente não precisa ver novela, nós já tem a Bíblia, é legal demais as histórias, fala a verdade. E agora, chega os irmãos de José, José estava tão diferente, imagino com uma roupa que ele nunca tinha vestido antes, e os irmãos de José não conseguem reconhecer ele. E José reconhece ali, e por isso que aqui vem dizendo que ele se retirou e começou a chorar, e ele chorou tão alto que todo o palácio ouviu o choro dele. E José se apresenta diante dos seus irmãos, com eles curvados, assim como Deus tinha revelado a ele lá no início da caminhada. E agora, José se encontra com um muro. Ele se depara no exato ponto onde a ferida pode se tornar um muro. Por quê? Porque aquilo que Deus tinha falado e os irmãos deles tinham duvidado, estava acontecendo ali ao vivo para ele. Ele estava visualizando os irmãos dele ajoelhados diante dele, pedindo o que comer, e ele sendo governador. E qual que é o muro que ele precisava arrancar, que ele precisava quebrar? O perdão. Era o perdão. E por que eu estou trazendo essa história para vocês? Porque esse é um exemplo de uma família disfuncional. Uma família sem apoio mútuo, uma família em que tem favoritismo, traição, mágoas, ressentimentos. Mas, talvez, se José não tivesse buscado romper com esse muro naquela época, hoje nós não estaríamos aqui falando sobre ele. E José decidiu romper com esse muro, que é o muro do perdão. E aí, mais para frente, passou? Eita, que isso, gente? Hoje tá louco isso aqui, tá? Para mim tá parecendo outra coisa aqui. Mais para frente, nós vemos que José, ele escolheu o caminho do perdão. E o caminho do perdão restaurou aquela família. Uma pessoa, dentro daquela comunidade ali de família, que eram 11, com o pai e com a mãe 13, com o outro 14 pessoas. 14 pessoas, através do perdão de José, aquela família foi restaurada. Aquela família foi alimentada. Eles iam morrer, mas eles foram alimentados através do rompimento do muro do perdão. Eu preciso que vocês compreendam essa história. Está entendido, gente, a história de José? Porque dentro dessa história, a gente pode extrair aqui 3 verdades sobre o perdão. O primeiro é que o perdão, ele é uma promessa de Deus. Gente, quando José estava ali com aquele sonho, revelando aos seus irmãos, a promessa de Deus não era sobre o ofício dele, não era sobre governo. A promessa de Deus não era quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai sentir o gosto amargo. Não é isso. A promessa de Deus era o perdão.
Deus estava revelando aqui para José que ele ia exaltar José, na posição social mesmo, ele ia exaltar, porém a promessa de Deus era que ele ia perdoar. Então, Deus, ele deixa para nós uma promessa, que é a promessa do perdão. Nós precisamos entender que apenas Deus é capaz de gerar cura na nossa vida, porque a cura através do perdão é uma promessa. Eita, que isso? A cura através do perdão é uma promessa de Deus. Somente Deus pode perdoar, pode restaurar o nosso coração. Quando nós perdoamos, nós estamos refletindo uma característica de Deus. Porque Jesus nos perdoou. Porque Jesus morreu por nós. Quando Jesus se entrega ali e através do sacrifício dele, Deus nos perdoa, ele está dizendo, vocês não têm desculpa, vocês precisam perdoar também. Então o perdão, ele é essa promessa de Deus. A promessa de Deus para nós não é apenas sobre o que nós vamos fazer, mas sobre quem nós somos nele. O que isso quer dizer? Quando Deus promete ali para José, ele não limitou aquela promessa no governo. Talvez você ache que a promessa de Deus para a sua vida é sobre algum ofício, algum trabalho. Eu fui chamado por Deus para ser médico, para ser advogado, para ser juiz. Talvez esse ofício, você vai ser muito usado por Deus nessa área. Mas a promessa de Deus para nós é o perdão genuíno na nossa vida. A promessa de Deus para nós é a graça redentora, que não limita só em nós, mas ela multiplica nas outras pessoas. Isso é a promessa de Deus. Então a primeira verdade que nós precisamos entender sobre o perdão é que ele é uma promessa de Deus. Deus prometeu a José a restauração da família dele. Deus prometeu a José que, através da vida dele, aquela família ia ser reconstituída. Talvez, naquele momento, José não tinha entendido isso, mas, quando ele chegou de frente com o muro, tudo fez sentido, porque ele precisava romper aquele muro do perdão. Quando a gente olha a vida de José, nós percebemos também que o perdão... gente, não vou usar o slide, tá? Tá dando muito problema, estou travando, vamos no freestyle. Vamos lá. Quando a gente vê a história de José, a gente percebe que antes do perdão, você vai receber ataque. Então, primeira verdade, o perdão ele é uma promessa de Deus. Então, se ele é uma promessa de Deus, você só vai conseguir perdoar de verdade através dele. Então, quando a gente olha essas estatísticas que eu mostrei aqui no início, a gente vê que o perdão, ele não vai vir através de ignorar a situação que você está passando. Isso não existe. O perdão real, verdadeiro, ele vai vir através do próprio Deus que te prometeu isso. Então, como que nós podemos perdoar? Através de um relacionamento crescente com Jesus. Porque quando nós temos um relacionamento com Deus, nós entendemos a profundidade do perdão de Deus. E quando a gente entende isso, nada se torna indesculpável diante de nós. Não existe ferida que não pode ser curada. Não existe mágoa que não pode ser perdoada. E agora, a gente vê, lá em Gênesis 37, versículo 18, a gente vê que o perdão, antes dele, essa é a nossa segunda verdade. Antes do perdão, você vai sofrer ataques. Você vai sofrer ataques. Tanto de familiares, amigos, quanto do próprio Satanás. Como diz meu avô, do mão pelada. Você vai sofrer ataques. Lá em Gênesis 37, versículo 18, diz o seguinte:
Olha só, Gênesis 37, versículo 18. De longe eles o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Antes do perdão, antes da promessa de Deus acontecer, você vai sofrer ataques. Você vai sofrer ataques. E se você parar por aí, você não vai experimentar e não vai desfrutar da promessa de Deus. Agora, se você resistir, você vai chegar lá. Então, nós recebemos ataque de pessoas e também recebemos ataque do próprio Satanás. No capítulo 39, versículo 10, versículo 7, diz o seguinte, versículo 7, assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse, venha para a cama comigo. Isso aqui é o próprio diabo, o próprio Satanás querendo usar a vida de Potifar, da mulher de Potifar para destruir a promessa de Deus sobre a vida de José. E o Satanás ele é tão teimoso que lá no versículo 10 fala o seguinte, ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando ir para a cama com ela. O que é isso? Quando você estiver caminhando em sentido ao muro do perdão, quando você estiver a caminho do perdão, o Satanás, ele vai tentar te destruir nesse caminho. E ele vai te oferecer várias propostas. Uma delas é simplesmente ignorar. Sabe uma frase que eu acho que vai ser um grande marco das pessoas no inferno? É o quê? O tempo vai me curar. Gente, o tempo não cura ninguém. Quem cura é o próprio Senhor Jesus. Então não adianta você ouvir essa proposta do diabo dizendo o seguinte, não, é só eu ignorar que eu vou ser curado, que eu vou ser curada. Isso não vai te curar de verdade. Talvez vai te anestesiar. E quando o tempo vai passando, o diabo começa a te apresentar pecados para te gerar distrações. É como se o pecado fosse simplesmente um remédio para tirar a dor. Só que, à medida que o tempo vai passando, essa dor, ela não sai mais. O pecado de início, ele vai te anestesiar um pouco, ele vai te dar um certo alívio, mas daqui a pouco, você vai percebendo que a sua ferida inflamou, e que agora não está tendo como mais curar ela. Então, o diabo ele vai te apresentar propostas de lançar a sua responsabilidade sobre o tempo, sobre o sol e a lua e as estrelas. Ele vai te fazer proposta de buscar o pecado, algum tipo de alívio, para esconder essa dor. E ele vai te lançar propostas também de ignorar a sua dor. Mas nós, enquanto nós não enfrentarmos os nossos problemas, enquanto nós não enfrentarmos as nossas mágoas, nós não vivenciaremos o perdão de Deus, tanto na nossa vida, quanto na vida do outro. Muitas famílias hoje estão destruídas, porque entregaram as suas responsabilidades para o tempo. Muitas famílias hoje estão totalmente abaladas, sem nenhuma esperança, porque entregaram a responsabilidade para o tempo. O tempo vai curar, o tempo vai resolver. E como eu disse lá atrás, aquilo foi acumulando dentro do coração da pessoa e chega um momento que ela não consegue mais conter. E por causa de um cisco lá atrás, que não foi resolvido, aquilo se torna uma bola de neve. Então, a primeira verdade, o perdão ele é uma promessa de Deus, ela só vem de Deus, amém? Então, para que nós venhamos a perdoar, nós precisamos buscar a Deus. Buscar a Deus. Nós temos tratamentos, lógico, eu sou a favor de tratamentos psicológicos, mas nós precisamos também buscar a Deus. Também, antes do perdão, essa é a segunda verdade, você vai sofrer grandes ataques. Ataques espirituais, ataques físicos, isso vai acontecer. E você precisa se manter fiel, assim como José se manteve fiel na prisão, se manteve fiel quando ele foi caluniado, você precisa ser fiel.
E por último, o terceiro princípio, a terceira verdade, dentro da história de José, que pode nos ensinar sobre perdão, é que o verdadeiro perdão, ele vem através da fidelidade a Deus. Quando você perdoa, você está obedecendo a Deus. O perdão, ele é um mandamento de Deus para nós. Gênesis, capítulo 39, onde ele se encontra ali com aquela situação. A primeira questão que veio a ele foi obedecer a Deus em todos os momentos. O perdão, ele é um sinal de fidelidade e obediência a Deus. Mesmo vendido, injustiçado e preso, José não se entregou ao vitimismo, nem perdeu o seu caráter. Ele foi fiel como escravo, como prisioneiro e como governador. Tudo foi tirado de José. Tudo. Mas a única coisa que restou para ele foi o suficiente para Deus cumprir a promessa na vida dele. E o que foi isso? Fidelidade. As pessoas podem arrancar tudo de você. E a Bíblia deixa bem claro aqui que pode arrancar até a sua roupa, como arrancou de José. Pode arrancar o seu dinheiro, pode arrancar a sua boa fama, mas ninguém nesse mundo pode arrancar de você a fidelidade a Deus. Ninguém, nem principados, nem potestades, podem arrancar isso de você. José, ele passou por todo esse processo. Nós podemos tirar várias verdades para nós aplicarmos na nossa vida. Mas a principal delas é que o perdão de José fez com que a promessa de Deus cumprisse na vida dele e a família dele foi restaurada. E eu queria fazer uma pergunta para você, já estou encerrando. Qual é o muro que tem te impedido de se relacionar com Deus? Talvez você já passou pelo processo da traição, já superou. Talvez você já passou pelo processo do pecado, já resistiu ao diabo e tudo mais, mas ainda está faltando o perdão. E qual muro tem te impedido de se relacionar com Deus? Porque Deus não se relaciona com quem não perdoa. Qual muro tem te impedido de conversar com o Senhor? O perdão, gente, é a janela aberta para nós experimentarmos a transformação de Deus na nossa casa. Se nós, como essa grande família, não praticarmos o perdão na nossa casa, nós não iremos ver transformação na nossa cidade. Então eu queria que você agora começasse a lembrar daí onde você está, dos muros que tem te impedido, dos muros que tem te bloqueado, te impedido de se relacionar com Deus. Não sou eu que vou falar isso, é o próprio Deus no seu coração. Quais muros tem te impedido de se relacionar com Jesus? Quais muros? Muitas pessoas pegam a situação de José e mostram que se você manter fiel, você vai ser governador. Mostra que se você for fiel a Deus no pouco, Ele vai te colocar no muito. Mas a promessa de Deus era sobre o perdão. A promessa de Deus era uma família sendo restaurada, uma família sendo transformada. De que adianta você ganhar o mundo todo, se a sua família ainda não conhece o Senhor? José experimentou todo tipo de riqueza, e naquele momento que os irmãos dele estavam diante dele, ajoelhados, ele teve dois caminhos para seguir. O primeiro é o mais óbvio, é o caminho da vingança. Talvez a vingança dominou seu coração, a vontade de
esganar, a vontade de descontar o que aquela pessoa fez. E se você está com essa vontade, deixa eu te dizer, você está a um passo de tomar uma decisão e experimentar a promessa de Deus na sua vida. Porque se você dá o passo do perdão, Deus vai manifestar o poder dele na sua casa. Qual muro tem te impedido de se relacionar com Deus? E para finalizar, gente, uma verdade plus aqui, um bônus, uma verdade que nós podemos aplicar para a nossa vida. O perdão gera salvação. Gênesis 45, do versículo 4 e 5, que a gente acabou de ler. Eu queria reafirmar ele aqui para vocês. José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Eu imagino que os irmãos pensaram: agora lascou, deu ruim. Agora nós vamos colher o que nós plantamos lá atrás. Mas José, manifestando aqui, representando Jesus nesse momento, ele diz o seguinte: agora pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Foi para a salvação que Deus me enviou aqui diante de vocês. Nesse momento, José não sabia disso, mas ele estava representando a ação redentora de Jesus sobre a nossa vida. Ele estava mostrando aqui o perdão de Deus, que não faz sentido nenhum. É difícil de entender esse perdão, porque aqueles irmãos mereciam? Sim ou não? Sim ou não, gente? Merecia perdão? Não. Mas nós somos esses 11 irmãos. E Jesus, assim como José, ele poderia ter ressuscitado e nos matado. Ele poderia, ao invés de morrer naquela cruz, simplesmente com um estalo de dedo, matado a todos nós. Mas Jesus rompeu com o muro do perdão. E esse perdão de Jesus refletiu na minha vida e na sua vida hoje. Você está entendendo que você está prestes a viver a promessa de Deus? Eu não estou aqui te dizendo sobre bens materiais, sobre carro, sobre fama, sobre dinheiro. O que eu estou aqui para te dizer é que o perdão de Deus sobre a sua vida é a promessa dele. Jesus, ele nos perdoou, morreu em nosso lugar, para que hoje nós possamos olhar diante das nossas feridas e falar assim: eu rompo com esse muro, eu te perdoo, eu não quero guardar mais mágoas. Ah, Samuel, mas ele errou comigo. Não interessa, você errou com Jesus. Você errou com Jesus. Você, mesmo que seja um Rúben, que talvez intercedeu por José, que talvez falou assim: não, não mata ele não, só joga ele numa cova, só joga ele numa fossa, numa cisterna. Não, vamos vender ele como escravo. Você tem culpa nisso. Ah, mas o pai de José não tinha culpa. Tinha sim. Tinha sim. Aquela família representava todos nós hoje. Mas eu não estou aqui para ser o profeta do caos. Eu estou aqui para te dizer que aquela família foi restaurada pelo perdão de Deus. E a sua família, talvez você veja aqui destruído, talvez você veja aqui pensando que a sua família não tem mais jeito. Eu posso dizer, se você romper com esse muro, a sua família não vai ser destruída. A sua família vai ser restaurada. Eu costumo dizer que todos os eventos
de igreja, por mais ornamentação, louvor maravilhoso, palavra maravilhosa, o que marca um evento, o que marca um culto, é a decisão que você toma naquele dia. E eu quero te perguntar, qual a decisão você quer tomar hoje? Qual caminho você quer seguir hoje? O caminho da vingança ou o caminho do perdão? Não deixe o inimigo te enganar, achando que essa posição que Deus te colocou era a promessa de Deus. A promessa de Deus é o perdão genuíno na sua família. Você pode ficar de pé? Ah, Espírito Santo, nós estamos aqui diante de um muro, Pai. Esse muro parece grande demais, Deus. Esse muro parece gigante, Deus. Mas eu te peço, em nome de Jesus, nos faça entender o seu perdão. Porque quando nós entendemos o seu perdão, Pai, não existe muralha que fique de pé diante de nós. Não existe muros que ficam de pé diante de nós, porque o Senhor derrubou esse muro em nosso lugar. Ah, Deus, nós desejamos experimentar algo novo no Senhor, Pai, mas a falta de perdão tem nos impedido disso. Nós temos famílias aqui, Pai, que talvez não se perdoaram e por isso estão caminhando para o caminho da destruição. Mas eu te peço, Deus, em nome de Jesus, remova esse coração de pedra, Deus, e coloque um coração de carne, Pai. Deus, a dor do abuso, a dor da acusação, a dor da rejeição, Pai, nós repreendemos agora em nome de Jesus, e te pedimos, ó Deus, nos revele o seu perdão, mostre, Pai, a nós o poder do seu perdão. Jesus quer restaurar a sua família hoje. Você está a um passo de viver a promessa de Deus. Você está diante de um muro, e do outro lado, você consegue enxergar uma família restaurada, um casamento restabelecido. Mas para que você experimente isso, você precisa romper com esse muro da falta de perdão. Então marque esse culto hoje com a sua decisão. Marque esse culto hoje com a sua decisão. Para que daqui a anos você vai dizer assim, dia 18/5, eu decidi lutar pela minha família e romper com o muro do perdão. Dia 18/5 de 2025, eu decidi perdoar. Espírito Santo de Deus, eu oro por cada pessoa aqui, que durante esse louvor, Pai, o Senhor toque profundamente em cada coração, amoleça esse nosso coração, Deus, remova de nós esse orgulho, Espírito Santo, e nos faça perdoar, Jesus, nos faça perdoar, em nome de Jesus. Obrigado por nos ouvir. A Shalom Canaã é uma igreja em células localizada na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Um lugar de transformação contagiante. Cremos que tudo vem da palavra e ela nos conecta com Deus, com o próximo e com a nossa cidade.
Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse o nosso Instagram, @Shalom Canaã.